Não vá tão fundo. Dói. Ah, é tão bom, bem aí, fundo, ah. Esta é a minha verdadeira emoção que contive por muito tempo. Suportei e suportei até explodir. Se a professora Clara me der permissão, posso lidar com tudo. Você está louca? Esqueceu quem eu sou? Sou como sua mãe. Nunca poderei estar com você. Eu realmente amo a professora, não, a irmã Clara. Desde aquele dia, desde o dia em que o Pedro se foi. Como devo descrever esta cena agora? No mesmo quarto onde estava a urna do meu filho, o melhor amigo dele me mordia a mão e estava em cima do meu corpo. Era menos um ato físico e mais o som de uma barreira emocional se desmoronando dentro de mim. Ricardo, o amigo do meu filho Pedro, um menino que conheço há quase 20 anos, o menino que segurava minha mão no ensino médio e dizia: "Tia, faça-me um pão de queijo." Esse menino agora está acariciando a parte de baixo do meu corpo, soprando o ar na minha orelha e dizendo que vai me proteger em vez do Pedro. Isso é inacreditável. Mesmo assim, meu coração cambaleava com uma ressonância estranha que nunca senti em toda a minha vida. Há 2 anos, meu filho faleceu em um acidente de carro. A última mensagem dele foi: "Mãe, vou ver um filme com o Ricardo." Essa foi a última. No dia do acidente, Ricardo foi levado para o hospital inconsciente e desde aquele dia cortou todos os contatos e exatamente 2 anos depois ele apareceu na minha frente. Quando abri a porta, o olhar dele estava estranhamente profundo. "Irmão Pedro, você ainda não moveu a urna." "Sim, ainda não consegui. Virou um hábito diário." "Por que você apareceu agora? Posso entrar um pouco? Tenho algo a dizer." Dentro do quarto, Ricardo se ajoelhou silenciosamente diante da urna e continuou em voz baixa: "Você se lembra da última coisa que o irmão Pedro disse no dia em que morreu? Ricardo, não deixe a mamãe sozinha se eu morrer. Por favor." Ainda ouço essas palavras claramente em meus ouvidos. No momento em que ouvi essas palavras, senti como se meu fôlego tivesse sido tirado. "Por que você está falando isso agora?" "Porque eu tinha medo de desmoronar se falasse. Mas agora não posso mais. Quero cumprir o pedido do irmão Pedro, mas não apenas como um protetor, mas de verdade. Eu amo a professora, não a irmã Clara. Desde aquele dia, desde o dia em que o Pedro se foi. Vocês acreditariam nesta história? Depois que meu filho faleceu, o melhor amigo dele confessou isso a mim. Isso não é apenas uma história de drama comum. No momento em que a sinceridade de quem está vivo e de quem foi deixado para trás colide, que escolhas podemos fazer? A história que lhes contarei agora é um registro de desejo, culpa, cura e amor proibido. E vocês? O que fariam se ouvissem tal confissão? Sejam honestos. Diriam que é um absurdo, mas não teriam se abalado no fundo do coração? Se tiverem fones de ouvido, por favor, coloquem-nos agora. Esta não é apenas uma voz, mas uma história muito profunda sobre amor e perdão. E se estiverem curiosos sobre esta história, por favor, curtam, inscrevam-se e ativem as notificações. Agora, a história mais vergonhosa e apaixonante da minha vida começa. Naquela noite, sentei no centro da sala e olhei fixamente para a urna, e de repente tive um pensamento. Devo estar louca. Naquele momento em que aquele menino me abraçou, eu não o empurrei. Pelo contrário, queria me aninhar em seus braços. Minha mente estava confusa. Ricardo tinha apenas 27 anos. Era 2 anos mais novo que meu filho e abria a geladeira de nossa casa como se fosse a dele desde a faculdade. Agora, esse menino está segurando minha mão e dizendo que me ama. Na manhã seguinte, preparei café como de costume. A chuva de primavera caía suavemente lá fora, e na pia estava o copo de papel que Ricardo havia deixado na noite anterior. Por que o rastro que ele deixou é tão quente? Parei de lavar a louça e a campainha tocou. Oh, olá, Clara. Você tem um momento agora? Quando abri a porta, Ricardo estava de pé, dobrando o guarda-chuva. Um casaco trench cinza sobre uma camisa solta. Seu rosto, ao contrário do dia anterior, tinha uma aura um pouco mais firme. Você se lembra do que aconteceu ontem? Seria melhor se eu não me lembrasse, mas sinto mais certeza agora do que ontem. Ao ouvir isso, apenas virei o rosto. Mas no olhar dele, a sinceridade era mais evidente do que a imprudência. Ricardo entrou silenciosamente no quarto do meu filho e lentamente arrumou a mesa e limpou a poeira da moldura da foto. Eu o observei da porta
e disse em voz baixa: Por que você desapareceu naquele dia? Soube que você acordou no hospital, mas ninguém conseguiu te contatar. Honestamente, eu fugi por causa da culpa de não ter conseguido salvar o irmão Pedro. Eu deveria ter impedido ele de dirigir, mas não consegui. Então só queria desistir de tudo. Os olhos dele tremiam. Eu, parada em silêncio, também senti meus pés vacilarem. Pouco depois, Ricardo me entregou o diário do Pedro. O irmão me entregou isso antes de ir para o hospital. Ele disse que a mãe choraria se visse, e para eu dar depois. No momento em que peguei o diário, a mão dele cobriu a minha. Como uma mão que transmitia algo, o calor era tão intenso. Lágrimas escorreram. Ele me viu chorar e se aproximou lentamente. Irmã, você ainda chora todos os dias? Não choro mais. Mas é estranho, não é? Não sei por que as lágrimas escorrem quando vejo você. Então, só por hoje, se quiser chorar, pode se apoiar em mim. Naquele momento, a mão dele acariciou minha bochecha. Era claramente o toque de um homem. Não o calor de um menino, mas o desejo de um homem olhando para uma mulher era transmitido pelas pontas dos dedos. E quando os lábios dele tocaram minha mão, a luz refletiu brevemente da moldura da foto do meu filho. Essa luz atingiu meus olhos, e fui puxada de volta à realidade. Não. Por hoje, paremos por aqui. Sou como sua mãe. Não se esqueça. Ricardo abaixou a cabeça em silêncio e disse: Irmã, por favor, leia o diário hoje à noite. Há palavras que o irmão deixou para nós dois. Naquela noite, abri o diário do meu filho, e na primeira página estava escrito: Mãe, por favor, ame. Viva apaixonadamente sem mim, mais do que qualquer um. Há um amigo meu que realmente se importa com você. Esse amigo nunca mente. Devo confiar em que tipo de emoção a partir de agora? Aquele menino é amigo do meu filho, mas agora meu coração estava claramente se inclinando lentamente para aquele menino. A chuva não parava e batia na janela. A máquina de lavar também parou, e a noite estava cheia de silêncio e fragmentos de emoções que emanavam do diário. Eu estava sentada no sofá, encostada, sem chinelos, apenas com um casaco solto. Naquele momento, a campainha tocou novamente. Irmã, é só um momento. Você leu o diário, não leu? Ao abrir a porta, Ricardo, com os cabelos molhados, passou a mão por eles e entrou cautelosamente. E na mesa da sala, de frente para mim, colocou uma pequena caixa. Dentro da caixa havia um par de anéis antigos que eu havia dado ao Pedro. O irmão disse que isso deveria voltar para suas mãos um dia. Ele até colocou isso na mochila antes do acidente daquele dia. Eu olhei para o anel em silêncio e abaixei a cabeça. E Ricardo sentou-se ao meu lado. Irmã, por que você está tremendo tanto? Não estou tremendo, é que essa emoção me assusta demais. Naquele momento, a mão dele cobriu a minha. Com aquela pressão suave, fechei os olhos sem perceber. Apenas uma vez, só este momento, me dê. Eu vou te proteger. Se há algo que você quer agora, deixe que seja eu. Os lábios dele subiram da minha mão para o pulso, depois passaram suavemente pela parte inferior do meu braço e se aproximaram do meu pescoço. Senti meu corpo reagir com espasmos. A respiração dele fez cócegas na minha orelha, e quando a ponta da língua dele lambeu levemente minha linha do pescoço, eu soltei um suspiro trêmulo, como se engolisse um gemido. Não faça isso. Não, isso está cruzando a linha agora. Mas por que você está reagindo tão apaixonadamente? Ele me abraçou e lentamente aproximou os lábios. O momento em que os lábios se tocaram pela primeira vez foi deslumbrante como o sol irrompendo no final de uma cortina, e o beijo que se seguiu foi como uma onda que umedeceu meu interior ressecado por anos. Você sabe quem eu sou agora? Você é amigo do Pedro. Você é meu filho. Isso está certo. Mas agora você é uma mulher para mim. E esta é a minha sinceridade que contive por toda a vida. Ele puxou minha cintura, e a parte inferior da minha saia subiu, e a blusa sob o casaco estava pegajosa de suor. Ele colocou a mão na minha coxa, e essa mão lentamente subiu pela minha coxa, roçando a linha da cintura e abaixo. Não faça isso. Por favor. Então me diga. Se você realmente não quer, eu vou parar. Ao ouvir isso, mordi os lábios e não consegui balançar a cabeça em aprovação nem em negação. E a mão dele entrou. E naquele momento eu levantei a cintura, aceitando a mão dele.
O toque dele era suave e lento, como um córrego que corre dentro de um gelo congelado. Mas penetrou cada vez mais fundo. Quando ele acariciou a parte de baixo do meu corpo, eu dobrei as pernas e soltei um gemido. Aí, se você fizer isso, eu não vou conseguir me controlar. Então deixe-a explodir. Você não precisa se controlar. Apenas sinta agora. E ele subiu em mim. Os lábios dele desceram pelo meu decote, abrindo a blusa de seda molhada e lambendo o centro com a língua. A respiração dele era quente, e seus movimentos penetravam como lava, fazendo explodir o vulcão de desejo escondido dentro de mim. Quanto tempo se passou? Em seus braços, respirei fundo, tentando recapturar minha identidade. Não, isso não é certo. Não é uma coincidência. Nós desmoronamos. Não, nós nos encontramos agora. Mas em meus olhos, o rosto sorridente do Pedro na foto no canto da sala olhava para mim silenciosa, mas intensamente. Naquela noite, virei as costas para Ricardo em seus braços sem dizer uma palavra. O menino me abraçou em silêncio, e quando sua respiração se tornou regular, cuidadosamente, me desvencilhei de seus braços. 2 da manhã, as luzes da sala estavam apagadas, e lá fora a chuva ainda caía úmida. Fiquei diante do espelho do banheiro, olhando meu rosto. Meus lábios estavam inchados, e marcas rosadas ainda estavam em meu pescoço. O olhar em meus olhos no espelho era claramente de uma mulher, não de uma mãe. Eu sou uma adulta. O que fiz com esse menino? Não sou eu a pessoa pior? Abri a torneira e lavei o rosto, repassando as últimas horas que passei com o menino. Cada ponta de dedo, ponta de língua, cada respiração dele ainda estava viva em cada parte da minha pele. O diário do meu filho ainda estava aberto na mesa de cabeceira, e sobre ele havia um bilhete que Ricardo havia deixado. Irmã Clara, hoje foi o dia mais sincero da minha vida. Estarei ao seu lado até o dia em que suas lágrimas pararem. Ricardo. No momento em que vi aquela caligrafia, desabei em lágrimas. Na manhã seguinte, Ricardo preparou o café da manhã para mim e saiu silenciosamente. Puxando um pequeno carrinho, ele parou na porta e disse por último: Irmã, descanse hoje. Tenho um lugar para ir por um tempo. Desta vez, não vou desaparecer de repente. Fiquei um pouco desapontada com aquelas palavras. Nem uma despedida, nem uma promessa. Mas eu sabia que não tinha o direito de exigir nada daquele menino. Será que eu realmente comecei a amar? Ou apenas me escondi no buraco da solidão? Naquele dia, vaguei pela casa vazia. Liguei o aspirador de pó e parei. Lavei a louça e fiquei parada com as mãos cheias de espuma. Liguei a TV, mas só ouvi um zumbido. Peguei e larguei o celular repetidamente até que finalmente mandei uma mensagem para Ricardo. Chegou bem? A chuva parou hoje. Obrigada pelo café da manhã. Nenhuma resposta após o envio. À noite, comecei a ficar cada vez mais preocupada por não receber notícias dele. De repente, me ocorreu que talvez esse menino tivesse se aproximado de mim com alguma intenção. E finalmente, procurei a conta do SNS do Ricardo. A conta era privada, e a foto do perfil era uma imagem borrada do perfil de uma mulher desconhecida. Senti meu coração afundar. De repente, senti falta de ar, e me ocorreu que talvez tudo fosse apenas uma ilusão minha. Tarde da noite, Ricardo ligou. Irmã, queria ouvir sua voz. Fiquei assim o dia todo. A expressão em seu rosto quando chorou ontem não saía da minha mente, e eu só queria fazer você feliz de alguma forma. Com quem você está agora? Havia uma mulher na foto do perfil. Essa é alguém que eu encontrei brevemente no passado. Foi quando eu estava vagando depois que o irmão Pedro morreu. Naquela época, eu não pensava em nada. Mas agora é um relacionamento resolvido. É verdade. Ao ouvir isso, não consegui dizer mais nada. Eu queria acreditar que ele era realmente alguém que veio para me proteger, como a última vontade do meu filho. Mas eu ainda não podia ter certeza de seu passado ou da extensão de sua sinceridade. E essa incerteza me fez duvidar até mesmo de meus próprios sentimentos. Naquela noite, sussurrei para a foto do meu filho adormecido. Pedro, mamãe pode realmente amar? Ele é seu amigo. Mas ele é a primeira pessoa que me deu emoção novamente. Pedro, na foto, não disse nada. Apenas sorriu alegremente. Agora, estou diante de um amor que parece desmoronar. Tenho medo de que me apoiar em alguém seja um pecado, mas também tenho medo de ser deixada sozinha novamente.
Aquele menino disse que me amava, e eu também estou inegavelmente abalada por aquele menino. A partir daquele dia, Marcela e Lucas, como se tivessem combinado, visitavam-se 2 vezes por semana. Não havia palavras especiais, mas Lucas frequentemente ajustava sua agenda no escritório de contabilidade para sair mais cedo, e Marcela passava as noites cozinhando sopas quentes, esperando por ele. O relacionamento deles era uma repetição que não podia ser definida por palavras, mas que claramente confirmava que não estavam sozinhos. Hoje é macarrão de faca. O Sr. Lucas disse que gostava do cheiro da farinha da última vez. Uau, você se lembrou disso? Tenho medo de me apaixonar ainda mais se receber algo assim. Marcela riu e pegou uma concha para encher o prato dele com caldo. Mas por trás daquele riso, havia um leve vislumbre de ansiedade que poderia explodir a qualquer momento. Naquela noite, no beco abaixo do apartamento de Marcela, uma sombra familiar foi vista. Era Júlia, a esposa de Lucas. Ela parecia ter sacolas do supermercado e olhou para o prédio de Marcela antes de se virar. Marcela, que testemunhou a cena da janela, sentiu como se sua respiração tivesse sido cortada. Será que o Sr. Lucas vem muito aqui? E ela percebeu. No dia seguinte, Marcela intencionalmente não contou a Lucas. Em vez disso, passou o dia com um coração inquieto, e mesmo sentada diante do espelho, seus olhos pareciam vacilar. Ela se perguntou: esse sentimento é amor ou uma ilusão de solidão? Poucos dias depois, Lucas apareceu com um pequeno presente. Uma caneca de cerâmica, sem embalagem, simplesmente em uma sacola de papel. Parei em um ateliê por perto na hora do almoço. Achei que combinaria com você, Marcela. Você não sabe que fico mais vulnerável quando recebo algo assim? Eu sei, mas você não deveria. Eu quero ficar vulnerável. Com essas palavras, Marcela sentiu os olhos marejarem por um momento. Não era apenas um objeto, mas um sinal de que ele pensava nela. Ela pegou a xícara com cuidado. A textura em suas mãos era quente. Senhor Lucas, não estamos indo rápido demais? Ninguém queria machucar ninguém, mas no final, dor, já estamos cheios de feridas. Mas se estivermos nos curando juntos nisso, isso estaria errado? Marcela ficou sem palavras por um tempo após essa resposta. Não havia uma resposta certa, mas, como Lucas disse, ambos eram pessoas que viviam com as profundas cicatrizes da vida. Poucos dias depois, Marcela encontrou Júlia novamente no supermercado do bairro. Júlia parou por um momento, olhou para Marcela e foi a primeira a falar. Está tudo bem, Uni? Sim, apenas aguentando o dia a dia. Você tem falado muito com o Opa ultimamente, não é? Com essas palavras, o coração de Marcela afundou. O olhar de Júlia tinha uma agudeza que beirava a certeza. O que você quer dizer com isso? É só um pressentimento. O pressentimento de uma mulher. Seus olhos estão muito diferentes de antes. Júlia, Lucas e eu apenas precisávamos de consolo um do outro. Consolo não se transforma tão facilmente em amor, não é? Júlia deu um sorriso amargo e saiu. Marcela ficou parada ali, respirando fundo, incapaz de se mover por um longo tempo. Naquela noite, Marcela abriu uma garrafa de vinho sozinha. Inclinando a taça, murmurou baixinho: por que você não está ao meu lado e aquela pessoa está balançando meu coração? Pedro. Pessoal, esta história é tão silenciosa que dói ainda mais, não é? Esta é a hora mais ansiosa antes que o amor verdadeiro comece. Se há alguém com lágrimas nos olhos, você tem uma ferida semelhante à nossa? Feche os olhos por um momento e respire fundo. Alongue-se também. Agora, esta é uma história mais profunda sobre para onde este relacionamento está indo. Naquela tarde, uma mulher desconhecida estava na porta da minha sala de aula. Com um elegante casaco bege e salto alto e olhos frios sob o cabelo liso, ela perguntou meu nome sem dizer uma palavra. Professora Clara, certo? Sim, sou eu. E então? Você conhece o senhor Ricardo, não é? Sou a ex-namorada dele. Meu coração afundou naquele instante. Ela continuou com um tom calmo, mas firme. Eu também pensei muito sobre isso. Se eu deveria deixá-lo ir ou se deveria segurá-lo até o fim. Ao ouvir as palavras dela, eu cautelosamente retruquei. Soube que já havia terminado com ele. Terminou? Então o que é isso? Ela me entregou o celular. Na tela, havia mensagens trocadas recentemente, como saudades e estou sempre ao seu lado, que permaneceram ali.
Como se percebesse que meu olhar vacilava, ela disse por último: ele é do tipo que se deixa levar pelas emoções, age por emoção, sem ter a coragem de assumir a responsabilidade. Você é uma pessoa muito profunda para isso, professora. Depois que ela se virou e desapareceu, quase desmaiei no corredor. Tarde da noite, Ricardo veio à minha casa. Em suas mãos havia uma caixa de bolo e sopa de algas. Era meu aniversário. Mas naquele momento, eu não conseguia dizer nada. Irmã, hoje é seu aniversário, não é? O irmão Pedro costumava me deixar escolher o bolo porque achava chato, então eu escolhi este ano também. Não consegui rir nem chorar. Por que você ainda está com aquela mulher? Ela te procurou hoje. Disse que ainda sente sua falta. Ricardo colocou a caixa de bolo na mão e soltou um suspiro profundo. Eu realmente não terminei com ela. Ela continuou me assediando. Não conseguia apagar sozinha. E eu fui muito covarde. Tinha medo de tocar nesse assunto com você, irmã. Virei a cabeça, com medo que as lágrimas escorressem. Você ainda é uma criança. Não sabe o que é amor, só se deixa levar pelas emoções. O que eu sou? Ele deu um passo em minha direção. Afastei a mão que tentava me abraçar e suas duas mãos pararam no ar. Então aquela noite também foi uma emoção? Aquilo não foi sincero? Aquele olhar, aquele tremor, aquele toque de ponta de dedo, tudo foi mentira? Eu não conseguia responder, porque a sensação daquele dia ainda estava viva dentro de mim. Nós nos entreolhamos, deixando o tempo passar em silêncio. Silenciosamente, mas intensamente, o coração tremia de dor. Pouco depois, Ricardo se ajoelhou em silêncio. Irmã, a primeira pessoa que me veio à mente quando perdi o irmão naquele dia foi você. E depois disso, por 2 anos, eu senti sua falta todos os dias. Se meu coração está errado, por favor, me bata. No momento em que ele disse essas palavras, eu o abracei como um impulso incontrolável. Por que você é tão tolo? Em seus braços, finalmente desabei em lágrimas, e os lábios dele encontraram minhas bochechas, meus olhos e novamente meus lábios. Naquela noite, nós nos perdemos novamente no mar chamado desejo. Desta vez, não havia culpa nem razão falsa. Ele cobriu meu pescoço de beijos e eu o abracei e desabei. A mão dele subiu pela minha coluna, abrindo cautelosamente a alça do meu sutiã, e os lábios dele se aprofundaram na minha clivagem, como se dissesse em silêncio: acredite em mim, apenas neste momento. Desta vez, eu também vou te dar tudo. Sem esconder, sem fugir. Irmã, este momento foi o mais quente da minha vida. Os lábios dele desceram lentamente pela parte inferior do meu corpo. Uma sensação de tirar o fôlego. E quando a língua de Ricardo ultrapassou a última barreira, senti um prazer como se vivesse novamente o tempo que havia parado. Tudo estava quente e tudo estava em silêncio. Mas depois daquela madrugada, tivemos que enfrentar a última mensagem que Pedro deixou e a verdadeira identidade da ex-namorada. Naquela madrugada, olhando para o rosto adormecido de Ricardo em meus braços, pensei em quanto o odiava e em quanto queria abraçá-lo. No entanto, antes do amanhecer, uma mensagem chegou. Remetente. Anônimo. Aqui está o vídeo de backup do CCTV do Resort Floresta. A verdade do acidente estava mais próxima do que se pensava. Ao clicar no link, a tela mostrava Pedro e uma mulher saindo do lobby do resort. E aquela mulher era claramente a ex-namorada que me disse para ter cuidado com Ricardo. O vídeo era chocante. Pedro estava chorando e segurando o pulso da mulher, e ela, ligando para alguém, disse: o filho daquela mulher no vídeo é a professora Clara. Se eu arruinar este filho, aquela mulher está acabada. Ela estava manipulando Pedro intencionalmente, e o acidente daquele dia não foi apenas um incidente acidental no final de uma briga. Foi vingança. Quando o vídeo terminou, minhas mãos tremiam incontrolavelmente. A raiva direcionada a mim se voltou para meu filho, e isso causou o acidente. Meu filho, Pedro, havia suportado o custo de um relacionamento que eu não conseguia lidar, e no final partiu. Acordei Ricardo. Ele sentiu que algo estava diferente em meu olhar. Ricardo, você sabia sobre essa mulher desde quando? Ele abaixou a cabeça. Depois do acidente do irmão, aquela mulher me procurou e me ameaçou. Fique quieto. Você também é cúmplice. Por que você não me contou isso antes? Eu tinha medo que você desmoronasse. O porquê do irmão ter feito aquilo, o porquê dele ter me deixado encarregado de você, irmã.
Quando entendi tudo, não consegui dizer. Acariciei o rosto de Ricardo em silêncio e disse: Você é a pessoa que me deu a ferida do meu filho e também a pessoa que cumpriu o último pedido dele. Então, o que devo fazer agora? Vamos ficar um tempo sozinha. Não é que eu te odeie, é que não estou pronta para ser perdoada. Desde aquele dia, passei um tempo sozinha. Reli o diário do Pedro e o último grito contido nele me fez desmoronar novamente. Mãe, todo mundo pode errar. O importante é não fugir quando se erra. Eu fugi. Mas, por favor, me segure, mãe. Alguns meses se passaram. Ricardo se afastou silenciosamente de mim e eu fiquei sozinha novamente. No entanto, estranhamente, o sentimento que ele me deixou não foi culpa, mas gratidão. E em uma primavera, um pequeno vaso de flores foi deixado na frente da minha sala de aula. Na etiqueta estava escrito à mão: Irmã Clara, você me ensinou o que é o amor. Se esse sentimento ainda estiver vivo, eu estou aqui. Ricardo. Abracei o vaso e fiquei ali por um longo tempo. Talvez o amor não seja começar de novo com alguém, mas sim começar com o desejo de entender completamente uma pessoa. E naquela noite, pela primeira vez, sorri diante da urna de Pedro. Pedro, a mamãe está bem agora. E aquele amigo, ele era realmente um bom menino. Eu quero acreditar que nem todo amor pode ser um pecado, porque agora, uma pitada de primavera também encontrou o meu coração. O que é o amor? Não será um nome tão doloroso que o guardamos por toda a vida sem pronunciar? Clara tentou superar a culpa, a perda e o olhar do mundo diante do amor que encontrou. E, finalmente, percebeu que o amor não precisa da permissão de ninguém. Talvez, neste exato momento, estejamos reprimindo nossos corações pelos padrões do mundo, desistindo de nós mesmos com frases como: sou velha demais, tenho filhos, tenho que manter as aparências. Mas o amor, reencontrado no final da vida, era mais intenso do que tudo e mais honesto do que qualquer palavra. Ela finalmente perdoou seu filho e perdoou a si mesma, e decidiu amar um homem plenamente. E vocês, o que teriam feito? Se o amigo do seu filho abalasse seu coração e despertasse emoções que você havia ignorado, você conseguiria afastar esse amor? Será que alguém veio à sua mente agora? Espero que esta história tenha tocado o fundo do seu coração e despertado a emoção da paixão. E sussurramos baixinho, mas profundamente, que agora, com mais dias para viver do que dias vividos, podemos ser mais honestos. Para não perder esta emoção intensa entre amor proibido e segredo, por favor, clique em curtir e assine as notificações. Reencontro do primeiro amor, A Tentação Proibida e outras histórias emocionantes e sabedorias de vida do meu canal também estão disponíveis agora. Deixe um comentário, e isso nos ajudará muito na seleção da próxima história.